Western Roman Empire has collapsed. A rump state, the domain of Suessenes, remains in Gaul, led by Syagrius. However, Syagrius' lands are coveted by the neighboring Franks. The Frankish king, Clovis I, has challenged him to battle. The capture of Suessenes would double the size of the nascent Frankish kingdom. Bem, como nós desafiamos os caras, vamos pelo menos manter isso. O que acontece, gente? Um erro comum naquela época, um erro comum até hoje, quando as pessoas estudam história, os historiadores de Wikipédia, é em pensar que o Império Romano ele cai como um corpo inteiro em 476. Isso é um grande erro. Se você pegar a história de Júlio Nepos, pegar a história do próprio Syagrius e de demais pseudo-imperadores romanos, após 476 você vai ver que Roma não caiu como um corpo inteiro. Algumas unidades do exército romano, claro, exército composto majoritariamente por bárbaros, eles mantêm alguns domínios do Império Romano intacto. Então, por exemplo, Soissons, na Gália, era uma região dominada por um general romano, segura guerreiro, que tentou manter um controle pessoal na região com o apoio do exército, das tropas que comandavam preponderantemente bárbaras, e com o apoio de setores da povoação local. Então, o que acontece? O maior erro é você imaginar que caiu o Império, caiu tudo. Não, não foi assim, caiu o Império, caiu tudo, não. Muito pelo contrário, o Império ele demora a ser totalmente integrado pelos bárbaros. Tanto é que você pega algumas histórias, você vai entender isso. O maior problema, e isso é quase que uma recorrente na história romana, é que esses generais que sempre davam golpe, sempre tentavam manter um domínio que acaba na sua maioria das vezes sendo efêmero, eles não tinham uma noção de legalidade. Enquanto havia o imperador, você poderia dizer que você era um emissário, você poderia governar em nome do imperador, apesar de isso ser uma grande mentira. Porém, com a queda do império, você não tem mais um embasamento legal para a população te dar um suporte, o que facilita a dominação dos povos germanos. O que Clovis faz nada mais é do que um projeto de poder, que é estabelecer o seu reino na parte central. Ele viu o que aconteceu com o Império Romano, afinal de contas, o pai dele comandava uma divisões do exército romano, então ele sabia que a parte menos exposta seria a parte da Gália Central, o que acabou sendo parcialmente verdade. Então o Soissons era um projeto pessoal de poder que ele deveria fazer de qualquer maneira. Qual o detalhe? Os dois exércitos eram preponderantemente germanos. Não existia um exército formado essencialmente por romanos que estariam ali lutando desesperadamente. Não. Eram soldados que serviam como federati, como auxiliares, como tropas germanas. Qual o detalhe? A infantaria que ele trouxe era uma infantaria muito boa. Então, assim, não eram só uma massa de soldados que se comprimiriam, torcendo por uma charge de cavalaria no momento certo, não. Era uma infantaria que no momento certo poderia ganhar a batalha. Então, o que acontece? A batalha de Soissons é uma batalha histórica que eu não considero difícil. Ainda mais quando você destrói a cavalaria dos caras e sua cavalaria realmente é melhor, e você
os estupros em campo. Warriors eager for blood. Victory! Soissonese has fallen. These lands belong to the French. A Pronto. glorious victory will Uma vitória bem tranquila. É isso aí, pessoal. Um forte abraço para cada um de vocês. Fui!